Vamos começar fazendo a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que... Está complicado, a internet já começou caindo. Então, o raio-x, como a gente já sabe, é uma radiação eletromagnética, né? E aí nós vamos falar sobre isso, né? O que é radiação eletromagnética, o que implica o raio-x ser esse tipo de radiação. Para produzir a radiação eletromagnética, é necessário um processo de ionização, né? O que é ionização? É a formação de um par iônico, né? Um átomo que seria neutro, né? Teria uma carga elétrica neutra, não seria nem positivo nem negativo, perde um elétron e se torna um íon positivo, né? Por quê? Porque aí a carga do núcleo é maior, né? A carga positiva tem mais prótons do que elétrons. E aí ele se torna o íon positivo, porque tem mais prótons, e aquele elétron que fica livre, ele se torna um íon negativo. Então, quando a gente vai ionizar um átomo, e isso é muito importante, a gente precisa de uma energia maior do que a energia de ligação dos elétrons. Por quê? Porque eu preciso descolar aquele elétron. Por exemplo, se eu vou empurrar uma pessoa, e vou empurrar eu, Cláudia, né? Vou empurrar uma pessoa bem magrinha, menor que eu, a minha energia é maior. Então, quando eu exercer essa energia sobre aquela pessoa, empurrar aquela pessoa, né? Ela vai mexer. Por quê? Porque a minha força, a minha energia é maior que a dela. Agora, se eu, Cláudia, for empurrar um lutador de jiu-jitsu, daqueles bem fortões, a minha energia é menor do que daquele lutador de jiu-jitsu. Então, quando eu for empurrar aquele lutador de jiu-jitsu, ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque a minha energia, né, fracote que eu sou, vai ser menor do que a energia do lutador de jiu-jitsu. Vocês entenderam isso? Então, assim, quanto maior o número atômico, menor a energia de ligação desses elétrons. Então, quanto maior o número atômico, maior a energia de ligação dos elétrons. Então, mais prótons ele tem no interior. Então, por isso que lembra que a gente falou na aula passada, quando o raio-x passa por elementos, né, por substâncias que têm um número atômico alto, a tendência é o raio-x ficar barrado. Por exemplo, uma restauração de amálgama, que é metal. O raio-x bate ali e fica parado, e então produz aquela imagem branca no filme radiográfico, né? Porque não recebeu radiação. Quando eu vou radiografar, por exemplo, a mucosa, né, do paciente, a bochecha, alguma área de tecido mole, o número atômico é pequeno, então passa mais facilmente a radiação. Por isso que é importante a gente entender isso, porque vai implicar, né, na formação da imagem radiográfica essa questão do número atômico. Então, o que eu disse é isso aqui, ó. A onda de raio-x vem passando, né? Bate nesse elétron e forma dois íons, né? Um íon positivo, que é o átomo agora que tem mais prótons do que elétrons, e um íon negativo, que é aquele elétron livre. E a radiação corpuscular, a radiação, ela tem duas naturezas, né?
a radiação corpuscular e a radiação eletromagnética. A radiação corpuscular tem massa, né? E a radiação eletromagnética é simplesmente uma propagação de energia. Radiação corpuscular geralmente é o resultado da liberação de partículas, né? Porque são partículas, têm massa. São, geralmente essas partículas são as partículas alfa e beta que estão no núcleo do átomo, né? Então, quando a radiação eletromagnética vem, bate alguma espécie de energia, então libera essas partículas do núcleo do átomo, né? E aí essas partículas formam a radiação corpuscular. É corpuscular, novamente vou dizer, porque possui massa. Já a radiação eletromagnética, ela não tem massa. Ela é simplesmente um movimento de energia através do espaço, né? E ela é a combinação de dois campos, um elétrico, né? Esse tipo de onda, que geralmente o elétrico vai em uma direção e o magnético vai em outra. Por isso que chama eletromagnética, né? É a combinação de dois campos, um elétrico e um magnético, que geralmente são perpendiculares, a formação dessas ondas, ó. Uma vai na horizontal e outra vai na vertical. E ela é gerada quando a velocidade de uma partícula eletricamente carregada é alterada, né? Então, essa alteração da velocidade das partículas que vai produzir a radiação. É como se fosse, se eu jogasse uma pedra na água, já jogou uma pedra na água? Todo mundo já fez isso, né? E aí, essa pedra bate na água e não forma aquela onda, assim, ó, que vai se propagando pela água. Então, aquela transferência da energia cinética da pedra que bate na água e vai transferindo a energia para a água, né? E formando aquelas ondas. A Giovana perguntou se vou disponibilizar os slides no Ava. Vou sim, eu só vou o Ava de vocês funcionar, que eu vou disponibilizar a aula, né? Então, os exemplos de radiação eletromagnética são ondas que a gente vive no dia a dia, né? Por exemplo, os raios gama, né? Raios ultravioleta, né, do sol. Aqui nesse desenho tem a ilustração desses raios, né? E a variação dos comprimentos de onda. E a frequência, né? Dos raios-x. A luz visível, né? A radiação infravermelha, o micro-ondas, as ondas de rádio, celular. Então, assim, muitas vezes a gente escuta, eu não tenho micro-ondas em casa, micro-ondas faz mal, né? O mesmo mal que o micro-ondas faz é a luz visível, ó. O raio-x tem um comprimento de onda pequeno, por isso que ela é uma radiação ionizante. Por ter um comprimento de onda pequeno, ele tem condições de penetrar os tecidos, né? Agora, a luz visível é um pouco maior que os raios-x. E olha onde está o micro-ondas, né? Tem um comprimento de ondas bem maior, ele está mais longe da luz visível do que dos raios-x. Por isso, é batido o martelo, já tem várias experiências, né? Fala que provam que o micro-ondas não faz mal, pode usar o micro-ondas tranquilamente, né? Ele não produz efeito ionizante na comida, por exemplo, igual muita gente fala. Então, quando vocês são estudantes de odontologia, tiveram a disciplina de radiologia odontológica, quando alguém vier falar, eu não uso micro-ondas porque faz mal, pode falar, não, já estudei isso, não faz mal. Dormir num... E aí a gente começa
a ficar mais específico, né, na nossa matéria. Lembra que a gente falou na aula passada, né, sobre os efeitos da interação dos raios-x com a matéria, né, que produzem as radiações X, né, as imagens radiolúcidas e radiopacas na nossa radiografia, né? Então, as imagens são os efeitos da interação dos raios-x com a matéria. Então, elas podem produzir imagens brancas, cinzas ou negras, né? Quando o raio-x penetra, né? Bate em um material, em uma substância, né? Em uma parte do nosso corpo que predominantemente possui substâncias com número atômico baixo, então ele vai passar direto e aí vai produzir o efeito Thomson. Quando ele bate em substâncias como o osso, um material metálico, por exemplo, amálgama, né? Restaurações de resina que já tem um número atômico mais alto, então vai produzir o efeito fotoelétrico ou absorção, né? Ele não vai passar direto, ele vai bater nessa substância e vai ficar parado. Mas tem também substâncias que têm um número atômico intermediário. Então, o que vai acontecer? O raio-x vem, bate nessas substâncias, a substância absorve um pouco da energia e ele desvia o raio-x. E esse nome é o efeito Compton, né? Então, quando passa direto é o efeito Thomson, quando absorve tudo ou praticamente tudo é o efeito fotoelétrico, e quando bate, absorve um pouco e desvia, que é a maior parte das substâncias do nosso corpo, é o efeito Compton, né? Então, o efeito Thomson produz imagens negras, efeito fotoelétrico mais esbranquiçadas, e o efeito Compton imagens cinzentas, né? Que variam de cinza escuro até cinza claro. E o que acontece, né? O efeito Thomson. Quando a energia do fóton é menor que a energia de liberação, é maior, aqui está errado, que a energia de ligação dos elétrons, né? Aí ela bate num elétron de uma camada mais externa, produz só uma vibração momentânea do átomo e libera o fóton com a mesma energia, porém varia um pouco a direção. Então, praticamente, ele passa direto e atinge o filme com aquela mesma energia com que ele foi liberado lá do cabeçote do raio-x. Por isso ele vai produzir as imagens negras, né? Então ele vem, passa, ó, a energia de ligação é a mesma, né? Porém ele só muda a direção. O efeito fotoelétrico, né? Ou absorção fotoelétrica, né? Um outro nome dele. A energia do fóton é igual ou superior à energia de ligação dos fótons. Então, ela interage com os elétrons das camadas mais internas e aí o fóton deixa de existir. Ele não passa pela matéria, né? O átomo só se torna ionizado e depois volta ao normal, mas o que acontece? O efeito disso é que é barrada aquela radiação. Ela não passa, né? Ela vem, bate no átomo e fica quietinha lá. E o efeito Compton é que a energia do fóton é maior que a energia de ligação, né? Então, tem a interação com as camadas mais externas, tem o deslocamento do elétron, o fóton continua, mas diminui a sua energia, por isso que vai produzir as imagens cinza. Então, né, o fóton vem, incide, ejeta esse elétron, e aí vem um fóton com a energia menor, em outra direção também. Isso são as imagens cinzas. Professora, volta o slide lá do efeito Compton. Qual? Compton? O último efeito lá. É. Volta lá para eu tirar um print. Ah, tá. Fica esse quadradinho atrapalha. Pois é. Eu tô tentando tirar aqui. Deu certo?
Calma aí. Aí. Pronto. E aí, então, depois de dito isso, né? Ah, Nós não. vamos falar de radiobiologia, né? Você começa com a Então, os aula? efeitos biológicos da radiação no nosso corpo. Né? Os efeitos, radiobiologia é o estudo desses efeitos, né, da radiação ionizante em nós, né, nos seres vivos, mas especialmente em nós, nos nossos pacientes. Eu não sei tirar esse quadradinho laranja aqui, eu não sei o que acontece, que ele aparece e não sai. Então, esses efeitos podem ser, né, determinísticos ou estocásticos, né? Então, a radiação provoca a ionização dos átomos, né? Como a gente já falou, né? A radiação passa pelos átomos e afeta as moléculas, né? E essas moléculas formam as células, essas células formam os tecidos formam os órgãos, né? Então, a radiação pode afetar o corpo inteiro, de diversas formas, né? E o nome dessas formas, né? São os efeitos determinísticos ou estocásticos. Nós vamos estudar cada um deles. Os efeitos determinísticos se referem àqueles efeitos que a gente usa quando faz radioterapia, né? Então, uma pessoa que passa por radioterapia, né, uma pessoa que tem um tumor em algum órgão do corpo, ela vai ser submetida à radioterapia, então vai sofrer efeitos determinísticos, né, que são efeitos esperados da radiação, são efeitos desejáveis da radiação. E eles resultam em quê? Na morte celular. Então, a radioterapia quer matar células? Sim, né? Quer matar células de um tecido morto, né? Quer matar de um tecido morto, não, de um tecido cancerígeno. Então, o que acontece? Elas ocorrem quando a exposição excede o limiar. O que isso quer dizer? Quando a gente vai fazer radioterapia, a gente vai dar uma bomba de raio-x no paciente, né? Então, isso vai exceder o limiar que o tecido pode suportar, né? E aí, o paciente, aquele tecido, né, vai morrer. Então, a intenção é jogar muita radiação no tecido e causar a morte celular, a morte daquele tecido. Mas é a morte do tecido saudável do paciente? Não, é a morte do tecido cancerígeno. Mas tem as suas consequências, que a gente vai estudar depois, né? Mas o que a gente precisa entender é que os efeitos determinísticos são os efeitos desejáveis, são a morte celular, né? A morte daquele tecido alterado, daquele tecido cancerígeno, né? A gravidade disso é bem proporcional à dose, então, se eu, dependendo do tipo de tumor, né, eu vou estudar essa dose e dependendo da localização também, porque talvez se eu jogar uma radiação muito grande, eu vou sim causar a morte do tumor, mas eu vou causar muito dano nos tecidos vizinhos, né, no tecido saudável. Então, eu preciso fazer um estudo dessa dose de radiação, porque ela é bem proporcional à dose. Eles promovem alterações no DNA das células, né? E isso vai impedir a sua multiplicação, causando a morte do tecido. E a radiosensibilidade é variante nos tecidos conforme a rapidez de reprodução celular. O que isso quer dizer? Quanto mais o tecido se reproduz, quanto mais rápido ele se reproduz, mais radiosensível ele é. Então, uma menor dose de radiação vai surtir efeito. Quando é um tecido que se divide pouco, né, se reproduz pouco, aí
a dose precisa ser maior para produzir um efeito maior. Por que que isso acontece? Lembra que a gente falou que produz alterações no DNA das células, impedindo a sua multiplicação? Então, quando um tecido multiplica muito, uma dose menor já vai causar efeito. Por quê? Porque ele já multiplica muito, muito rápido. Então, quando eu impeço essa multiplicação no primeiro momento, já vai surtir efeito. Agora, quando ele demora para se multiplicar, a sua multiplicação é menos intensa, eu preciso de uma dose maior e talvez de uma frequência maior para surtir efeito, porque aquele tecido vai demorar para se multiplicar. Vai ter menos divisões celulares, né? Então, essas alterações vão passar menos para os tecidos futuros, né? Para as células filhas. Tá muito rápido, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Professora, tem como a senhora aumentar a sua voz só um pouquinho? A minha voz? Vou tentar falar mais alto um pouco, Breno. Eu falo baixo, né? Sim. Os efeitos estocásticos são aqueles causados pela rotina, né? Então, lembra quando a gente falou lá na primeira aula, assim, quando eu vou fazer uma radiografia, eu preciso me preocupar porque a radiação ionizante pode causar dano ao meu paciente. Então, esse dano de que eu falei lá no início são os efeitos estocásticos. O que é isso, né? O paciente faz um raio-x hoje, daqui 20 anos, esse efeito vai estar lá na célula, mesmo que seja pequenininha, essa alteração no DNA da célula vai ser guardada, vai ser acumulada. Então, ano que vem ele faz outra radiografia, essa alteração. Então, assim, são pequenas alterações, né? A gente chama de subletais, por quê? Porque não causam dano ao DNA, não causam morte celular, mas tem dano ao DNA. Então, por exemplo, eu causo, vamos falar assim bem grosso modo, uma quebra na fita do DNA, né? Uma pequena quebra. A minha célula da pele que vai se dividir e formar uma célula filha amanhã, aquela célula filha vai ter essa pequena quebra na fita do DNA. Depois vai se dividir de novo. Ano que vem eu faço outro raio-x, tem outra pequena quebra na fita do DNA em outro local. Então, essa outra quebra vai passar para células filhas, entendeu? Isso tem potencial de matar a célula? Não, por isso que é dano subletal. Mas produziu alteração no meu DNA. E essa alteração vai perpetuando nas células filhas, né? Por isso que a gente precisa pensar bastante naquelas perguntinhas que eu falei lá na primeira aula, né? Por quê? Para quê? Qual a informação vai me dar? Eu preciso sim dessa radiografia? Então pronto, vou pedir, vou solicitar. Vai me dar as informações necessárias? Beleza, né? Mas eu preciso sempre lembrar que qualquer dose de radiação tem potencial sim de induzir danos na célula, né? E esses danos aumentam à medida que a dose aumenta, é claro, né? Aí a gente estava falando, né, de radioterapia, de sensibilidade, de alterações nos tecidos, então a gente toca nesse assunto de radiosensibilidade, né? Então, quanto mais o tecido se multiplica, mais ele tem potencial de receber danos do DNA. Então, tecidos que se multiplicam muito rapidamente têm uma maior probabilidade de sofrer alteração quando são irradiados, né? Então, quais são os órgãos que têm alta sensibilidade? Os órgãos linfóides, né? Linfonodos, né? A medula óssea, né? Que está em constante multiplicação. Os testículos, né? Que também tem constante multiplicação. Intestino, que tem constante reparação. As mucosas, né? A pele. Então, quando a gente for estudar os efeitos da radioterapia, a gente vai ver que, né, uma área de atuação nossa, que são as mucosas,
elas sofrem grande dano na radioterapia, né? E isso causa muita dificuldade para o paciente que está sendo irradiado. A gente vai estudar, né? Outra parte, né? Que é da nossa área de interesse, são as glândulas salivares também, ó, tem uma radiosensibilidade intermediária, né? Vasculatura fina também, né? Os vasos sanguíneos mais finos, então eles possuem uma radiosensibilidade alta, e a gente vai ver que isso também vai implicar sobre a nossa área de estudo, né? Porém, né, neurônios e músculos, eles se dividem pouco. Então, eles têm uma baixa radiosensibilidade. E os efeitos da radiação sobre os tecidos e órgãos podem ser de curto prazo, como eu disse, né? Causar a morte celular e a redução do número daquelas células maduras, né? Vai diminuir, vai causar tanta alteração no DNA da célula, né? Que vai parar de se reproduzir, vai destruir aquele DNA, então vai morrer um grande número de células. E, consequentemente, essas células maduras vão diminuir. Mas os efeitos de longo prazo são danos aos pequenos vasos, como eu falei para vocês, eles possuem radiosensibilidade, né? Obliteração no lume do vaso, né? O que é o lume do vaso? É aquela luz, né? Por onde passa o sangue. Então, aquela área, né? O lumen do vaso vai diminuindo. Então, consequentemente, o que é isso? O que isso vai acontecer, né? Vai acontecer diminuição da irrigação sanguínea, né? E fibroatrofia dos tecidos, um pouco por causa dessa diminuição do número de células maduras, né? Tem um efeito de diminuir a reprodução e também por causa dessa falta de irrigação, né? Os vasos sanguíneos vão sendo lesados, né? Os pequenos vão sofrendo danos, os grandes sofrem obliteração, então diminui essa irrigação sanguínea e produz atrofia dos tecidos e fibrose. O que são os fatores de modificação, né? Claro, né? Dose, quanto maior a dose, maior o dano. A frequência, né? Às vezes eu tenho uma dose baixa, mas com a frequência alta. Então, o dano ao meu paciente vai ser maior. O oxigênio, né? Pacientes submetidos a radiação numa quantidade de oxigênio maior, eles têm maior chance de ter dano. Então, por exemplo, quando eu vou fazer radiação no meu paciente, que eu preciso de um efeito grande, eu levo o paciente para aquelas câmeras hiperbáricas. O que são câmeras hiperbáricas? São câmeras mesmo, né? São locais fechados, onde eu injeto bastante oxigênio, o paciente está num ambiente muito oxigenado, então uma dose menor de radiação vai surtir um maior efeito, né? Isso aí é em questão de radiação, de radioterapia. Então, se eu preciso de atacar mais aquele tumor, eu preciso de uma dose alta, uma frequência alta, uma dose de oxigênio alto, né? E transferência linear, isso aqui quer dizer as radiações corpusculares, né? As radiações corpusculares têm essa transferência linear maior, então elas produzem um efeito maior. Então, às vezes, muitas das radioterapias não são feitas com raio-x, mas sim com radiações corpusculares, que produzem um efeito melhor, né, em determinados casos de tumores. A radioterapia na cavidade oral, né, que é a nossa área de interesse, ela é normalmente indicada quando a lesão é radiosensível, óbvio, né? Se é um tumor que não é radiosensível, eu não vou irradiar, não vai resolver. Mas quando ele é mais radiosensível, a radioterapia é bastante indicada, né? Também tem casos quando ela é avançada, né, profundamente invasiva, às vezes ela não pode ser removida cirurgicamente porque envolve áreas bastante nobres, né, vai causar um grande problema no paciente. Então, a gente opta por
Professor Santiago pediu para a senhora aceitar ele. Eu acabei de aceitar. Ah, então tá certo. Obrigado. Então, às vezes, o tumor envolve uma área tão nobre do paciente que ele não pode ser removido cirurgicamente. Então, primeiro se opta por fazer a radioterapia, diminuir o tamanho do tumor para depois remover ele cirurgicamente, né? E como grande parte das estruturas da cavidade oral são bastante radiosensíveis, né? Então, aumenta-se a frequência, mas diminui a quantidade de dose de radiação, né? Para não causar grande problema, por exemplo, na mucosa oral. A mucosa oral sofre grande dano com a radioterapia. Então, se opta geralmente por aumentar a frequência, né, para melhorar a eficiência, mas diminui-se a dose dessa radiação. Os efeitos da radioterapia, como eu falei, na mucosa, né? Como a mucosa, eu falei que ela é bastante radiosensível, né? Ela possui células de divisão rápida, né? Então, o paciente, quando ele precisa da radioterapia, ele exibe mucosite, né? Que é a inflamação na mucosa oral, lá no final da segunda semana. Tem gente com áudio ligado, que tá falhando. Desliga aí, por favor. Então, ele já exibe mucosite no final da segunda semana de radiação, que é considerado bastante rápido, né? Ela forma pseudomembranas brancas ou amareladas e se incomoda bastante o paciente, né? Que é resultado dessa descamação. Pode o paciente apresentar infecção secundária por cândida, né? Cândida é um fungo que é presente na cavidade bucal, mas como reduz a imunidade do paciente, então aumenta essa chance de infecção, né, de candidíase, e geralmente a mucosa regenera após o fim do tratamento. Em alguns pacientes ocorre atrofia, né, do tecido, mas a grande maioria possui uma regeneração logo após o fim do tratamento. Então, como começa rápido o dano, regenera também rápido. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque já está no limite do nosso tempo e a gente já começa de novo, tá bom?